Olá! Como ter dinheiro sobrando em todos os finais de mês? Ou seja, você pagou suas contas e você tem um valor lá disponível para você fazer aquilo que você bem entende, tá? No sentido de prever o futuro, dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. Você pagou as contas e você tem isso então administrado no seu bolso. Tá bom? Isso, na verdade, é uma lógica que parece que para a maior parte das pessoas no mundo é uma dificuldade por conta da educação financeira. A gente sabe disso aí, né? Bom, mas antes de entrar nesse passo a passo dessa jornada, que é uma jornada super importante para todo mundo, tá? Eu te convido para te inscrever no canal, dar o seu like, comente, compartilhe e também me conheça mais no Instagram. Aproveita e conheça o curso de finanças, porque o que eu falo de educação financeira aqui está dentro do meu curso. Então lá tem todas as etapas importantes e necessárias para que qualquer um, de forma simples, saiba entender e colocar a funcionar na sua vida. Tá bom? Bom, vamos então saber o que precisa ser feito. O que acontece então que esse objetivo de ter no final confortável de um mês de trabalho, ter um valor que fique no seu bolso. Tá? Como é que se faz isso? Bom, o grande problema em todas as pesquisas, e você vai concordar comigo, tenho certeza, que é o seguinte, é não saber aonde está sendo gasto o dinheiro, ou seja, o caminho do dinheiro, tá? De onde ele veio, de onde você recebe e por onde ele passa. Tá? Então, saber por onde ele passa vai dar, então, condições de dominá-lo. Tá? Bom, então, essa primeira parte eu chamo de um preparo para o objetivo final. E esse preparo começa com você fazer um balanço dos seus gastos. Você precisa ter, o balanço significa o seguinte, você precisa ter na sua frente, na sua mente, quanto é que são os seus gastos, aonde que eles foram, identificar como se fosse um mapa, né? Muito simples isso. Bom, como é que se faz isso? Bom, para aqueles que pagam, por exemplo, todas as contas no cartão de crédito, que é uma forma de controle, não cartão de crédito para usar antecipando coisas que seriam compradas no futuro, mas aqueles gastos que são feitos do dia a dia, e colocando a maior parte desses gastos dentro do cartão, você tem um extrato no final do mês mostrando onde é que você pagou, o que você gastou, quais as coisas, quais os benefícios que você obteve. Bom, e as outras contas maiores, você mesmo de cabeça sabe, você tem uma parcela de um financiamento, você tem um aluguel, então aí você vai somar todas essas situações, esses gastos, e você vai ter um conjunto. Então, primeiro trabalho é fazer um levantamento, um balanço de quais são os seus gastos, tá? Dessa forma. Bom, você pode me dizer o seguinte, para fazer isso eu não pago com cartão, pago tudo com dinheiro, pago com Pix. Bom, aí a outra forma que eu sugiro é você anotar isso numa folha todos os dias. Terminado o dia, você vai colocar lá quanto que você gastou. Bom, no final de 30 dias você tem então este mapa, tá? Bom, isso aí vai mostrar para você, é um retrato, vai mostrar para você qual a situação que você tem, tá? Pode ser boa, pode ser ruim, pode estar longe, não importa. Tá? É um retrato. Você tem que olhar o retrato, como se estivesse olhando o espelho das suas finanças, olhando para você, e esse reflexo é no espelho as suas finanças. Tá? Bom, segunda coisa então depois de ter o balanço, é fazer então uma separação entre quais desses gastos são necessidades e quais são vontades. Bom, para facilitar você fazer a administração deles. Aqueles que são necessidades, como a moradia, alimentação, lazer, enfim, todos aqueles gastos que você pode colocar como necessários. Tá? O lazer faz parte sim, dentro de certas proporções. Bom, e aí você vai ter esse grupo. No outro grupo você vai identificar aqueles que são vontades, ou seja, você fez, mas você poderia aguardar para fazer no outro mês alguma compra, poderia então exercer o comando de esperar um pouco. Então essas são as vontades. Que vontades são essas? Bom, então você anota ali. Então tem dois grupos. Bom, normalmente os gastos que são daquelas necessidades, eles podem ser diminuídos. E dificilmente podem ser cortados, são fixos, faz parte da vida. E aqueles gastos que são as vontades, eles podem ser diminuídos ou podem ser eliminados. Bom, fazendo isso você já começa a ter uma pista de que aí pode ter valor de dinheiro então economizado que vira, então sobra, que não estava antes, agora passa a estar. Terceira coisa
Depois de você fez essas duas partes, a terceira coisa é acompanhar. A cada 30 dias, ou a todos os meses, melhor dizendo, você vai olhar então. Agora você sabe quais são os seus gastos, quais são as necessidades, quais são as vontades, e você já fez um trabalho no primeiro momento de ver quais são aqueles que podem ficar, digamos, fora, que podem ser diminuídos. Então você vai olhar no mês, no outro mês. E aos poucos você vai se familiarizando com aquele que representa o seu padrão de, digamos assim, harmônico de necessidades e vontades. A partir daí, tá, você já começa a dominar, então, o fluxo de onde está indo o dinheiro, de onde está sendo gasto. Bom, já começa, então, e nesse momento, ter em mãos uma ideia de valores que estão sobrando. Você não está preocupado, você já tem domínio do que você tem e do que você pode fazer com isso. E a quarta parte, então, é a organização dessa situação, trabalhando com a ideia de reservas. Você tem aí, então, uma sugestão de que você vai separar, digamos assim, os seus objetivos que você tem para um ano, pode ser, por exemplo, fazer aniversários, eventos, enfim, você vai guardar um valor para isso, tá? Dessa sobra que você já fez. Você, para não chegar lá, se você não faz isso, não faça a reserva, quando chegar lá você vai fazer mais gastos sem controle e não ter essa previsão. Então isso é uma previsão para um ano, para 2 anos, para 3 anos. Você vai ver quais são aquelas coisas que fazem parte disso e vai pegar um pedacinho e vai colocar lá. Pode ser as férias, pode ser a aquisição de um bem imóvel qualquer. Bom, e tem aqueles dos grandes sonhos, que são de longo prazo. Um pedacinho você coloca lá. Então, 4 partes, você já está, na verdade, nessas 4 partes que nós vimos aqui, você já está já chegou na sobra, já está fazendo reservas e, bom, e a sua situação a partir daí já está resolvida. Mas vamos pensar o seguinte, se você tiver dificuldade de seguir essas 4 partes, tem uma, que é a última, que é aquele remédio dose única, que você poderia começar por ele, que eu chamo do pague-se primeiro. É aquela cacetada em você mesmo. Você vai tirar do seu dinheiro uma parte e vai guardar. E aí vai acontecer o inverso. O que vai sobrar são as contas a pagar. Você já se pagou. E sobre as contas a pagar, você vai fazer tudo isso que eu falei antes. Então você escolhe o que você prefere para você ter, então, sobra no final do mês. Começar pela dose única, de pagar isso primeiro, depois ver como é que paga as contas, ou começar por uma forma de entender quais são os seus gastos, de separar aquilo que é vontade e necessidade, de conseguir acompanhá-los mensalmente e, por fim, fazer as suas reservas. Bom, tá aí, então, a fórmula para você, então, ter sobra no final do mês. Ou seja, domine as suas finanças, se familiarize mais com o seu dinheiro e você transforma a sua vida, cria perspectiva de futuro. E isso é o que é a essência da educação financeira. Então, concluindo aqui, tá? Conclusão. Nós vimos nesse vídeo que, primeira coisa, para você ter sobras, você precisa fazer um balanço das suas contas, ou seja, relacionar tudo que você tem de gasto, separar elas em dois grupos, necessidades e vontades, acompanhar mensalmente, criar, então, as reservas, como eu falei, de curto, médio e longo prazo, e o Pague-se Primeiro é aquela dose única, se você preferir começar por aí, tá bom? Esse é o vídeo, tá? Espero que ele tenha sido importante para você refletir sobre como é que você está atuando com as suas finanças. E se não for assim ainda, pense bem. Isso pode ser, então, a partir desse momento, um novo mundo a ser construído aí no seu dia a dia, tá bom? Ficamos por aqui, te espero no próximo vídeo.